Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que entender que compromisso é algo que não se posterga, não se adia. Quando alguém diz que está compromissado com Deus e se compromete e entende o propósito, e isso não somos nós que medimos, mas são as palavras proferidas pela pessoa, nós não postergamos aquela decisão. Nós não enrolamos, mas devemos, na realidade, cumprir o nosso papel neste mundo e assegurar que todo o processo seja conduzido dentro da vontade do Pai. Temos a situação do eunuco, por exemplo, em Atos, que, indo de Jerusalém para a sua terra, Felipe vai até ele, movido pelo Espírito, explica as Escrituras, explica sobre a salvação, fala acerca da necessidade do batismo. E o que o eunuco fala? Ao encontrar água, diz: "Que água? O que me impede de ser batizado?" Então, esses são os detalhes que a gente precisa entender. Felipe simplesmente vai e batiza. O que vai acontecer depois? Provavelmente Felipe nunca mais soube o que aconteceu com aquele eunuco. E muitos outros também não tinham ideia. Mas o que a gente precisa entender é que não são nossas regras, nossas condições que determinam o que as pessoas devem fazer. Mas é a Escritura, simplesmente através das Escrituras. Por isso, essa situação vivenciada é algo muito claro acerca disso. Hoje, se alguém fala que quer ser batizado, o que nós fazemos? Pomos condições, pomos regras, dizemos que tem que fazer um curso tal, ou fazer uma coisa, fazer outra, tem que acompanhar e ver se realmente de fato se converteu. Foi isso que a gente viu e a gente não vê no texto do eunuco, que diz lá em Atos 8, 35 a 37. Então, Felipe explicou, começando com esta passagem das Escrituras, Isaías. Anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: "Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado?" Felipe respondeu: "É lícito, se você crê de todo o coração." Então ele disse: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Pronto, definido, fechado. Que a gente, por que a gente quer impor condições às nossas regras nos processos de Deus? Jesus não disse que tinha que fazer um curso. Jesus disse que a gente deveria ir, pregar, batizar e ensinar. A situação do ensinar aqui, nenhum se comprometeu com isso, porque Felipe estava indo para o eunuco estava indo para uma terra distante, e Felipe foi simplesmente arrebatado e levado para outro lugar, onde foi encontrado pregando a palavra de Deus. A gente precisa ter esse entendimento. A obra é de Deus, não é nós. Condições que impõe é Deus, não nós. O que a gente faz é simplesmente obedecer. E é isso que a gente precisa entender. Não podemos pôr nossas regras, nossas condições nos processos de Deus. Devemos sim cumprir aquilo que fala. Jesus foi muito claro que a gente deveria falar, anunciar, pregar a chegada do reino de Deus, batizar as pessoas, ensiná-las sobre como viver o reino de Deus. E isso onde? Em todos os lugares. Aonde vivemos, na comunidade, na cidade, vamos dizer assim, no estado, no país, e assim estendendo a mensagem do Evangelho como um fermento na massa que vai se propagando. Qual a regra? Ensinar a pessoa a viver o reino de Deus na terra. Esta é a única condição, além do batismo, quando revela que está arrependido e que entende que Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador, e que a nossa salvação não está calcada no nosso esforço, mas na graça de Deus. Entendermos isso é o que é importante. Entendermos que precisamos viver o reino de Deus é que é o fundamental. A gente precisa buscar o conhecimento de Deus, o entendimento da sua vontade e vivermos segundo esse entendimento, segundo essa vontade, revelando o reino, andando na verdade, praticando a justiça
e expressando todo o querer do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.